Boa tarde, pessoal. Começando aí mais uma correção de língua portuguesa. Apesar que hoje, pessoal, não vai ser uma correção. Hoje vai ser é, uma, um reforço, tá bom? Vai ser um reforço aí, porque a aula praticamente da professora Carla, ela já vem mastigadinha. Se você não tem a aula aí, tá, pessoal? Se você não conseguiu assistir a essa aula, me mande aí uma mensagem aí, tá? No privado aí, ou põe no grupo lá no nosso grupo de WhatsApp, ou então vai lá no Google Sala de Aula, quem está no Google Sala de Aula, e procure no dia 19/4, tá? Aula do dia 19/4, aí já é do segundo bimestre. Aí você vai chegar lá e você vai encontrar os vídeos, tá? São 2 vídeos. A aula de hoje é o primeiro vídeo, tá bom? Então você vai encontrar lá a explicação da professora Carla e é uma explicação assim bem detalhada mesmo, deixa a atividade bem fácil de você fazer e entender também, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje é um reforço, tá? Eu vou ver essa atividade por outro ângulo e tá aqui para nos ajudar a Ludmila, tá certo? Daqui a pouco o João entra aí com a gente, né? Tomare. Então vamos lá. Continuação da discussão sobre pontuação. O que vamos aprender? Depois de ter conversado sobre a importância da pontuação no texto nesta aula, vamos aprender sobre a função de cada marcação nas falas de personagens. Em seguida, vai revisar a parte que escreveu com a sua dupla, do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Pessoal, teve muita gente perguntando para mim que conto que tinha que reescrever. Então, o conto é esse aí, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Reescrever, pessoal, não é copiar, né? Vocês lembram aqui na nossa aula de língua portuguesa, até que a gente... Lembra, Ludmila, que o João Vitor foi lembrando de tudo? Ele lembrou de cada detalhezinho, né? Ele foi lembrando de tudo. Então, assim, você marca o que você for lembrando e depois você escreve da forma que você lembrar. Isso é uma reescrita. Se você copiar o que está escrito, não é reescrita, aí é cópia, tá? Então a gente precisa entender que reescrita é quando você escreve da forma que você lembra, certo? Ou reescrita da forma que você gostaria que fosse, né? Nós temos, por exemplo, reescritas e reinterpretações do conto, por exemplo, da cigarra, do conto não, desculpa, da fábula, A Cigarra e as Formigas, né? Nós temos um exemplo, se eu não me engano, foi a Ruth Rocha que fez, né? Se eu não me engano, foi a Ruth Rocha que fez. Então, assim, o final do Esopo, né? O final que o Esopo escreveu foi que as formigas batiam a porta na cara da cigarra, né? E a coitada da cigarra acabava morrendo de fome, certo? Já no conto da Ruth Rocha, as cigarras chamam, né? A cigarra, desculpa, a formiga chama a cigarra, né, para entrar e depois faz uma. Ela vira uma carreira artística da cigarra, né? E as formigas ajudam ela a ficar rica, né? A formiga vira empresária da cigarra. Oi, pode falar, Ludmila. João Vitor. Oi, João Vitor, tudo bem? Sim, Consegue me ouvir bem aí? sim. Ok. E temos outra versão desse conto, onde que é do Monteiro Lobato, certo? E que aí o no conto do Monteiro Lobato, na fábula do Monteiro Lobato, as formigas chamam a cigarra para entrar e aí a cigarra começa a tocar e alegrar as formigas, né? Então, assim, as formigas falam, né? Ah, a gente trabalhou tão duro no verão, agora que a gente está no inverno, a gente precisa de uma musiquinha aqui para alegrar a gente, né? Enquanto a gente estiver aqui trancado aqui dentro, né? Então, o que que são isso? São reescritas, são outras formas de contar e entender a história e colocar da forma que você acha melhor. É o mesmo caso que a gente vai fazer aqui,
Nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai contar como a gente lembra, mas dentro do roteiro que o autor inicial, né, que o autor original, né, ele colocou. Embora às vezes o autor original seja anônimo, né? O que que é anônimo? A gente não sabe, não tem um nome, não tem uma pessoa definida, né? Foi alguém que escreveu, mas quem foi? Não sabemos, né? Então, às vezes acontece isso, mas a gente segue aquele roteiro, tá? Para a gente reescrever. Entenderam a diferença? Nós temos a cópia, que é você ficar escrevendo enquanto você lê a história e você escreve igualzinho, tá na história, então isso é uma cópia. Você tem a versão, que é você contar do seu jeito, do jeito que você quisesse que fosse, tá? Mudar o final, mudar o começo, mudar os personagens, né? Isso é uma versão, tá? E você tem é, uma reescrita. Reescrita é você contar a mesma história com o mesmo roteiro, mas com as suas palavras do jeito que você lembra, tá? Então, nós temos várias reescritas aí desse conto, certo? Então vamos lá. Quem quer ler aí pra gente o número 1 aí? Vai lá, Ludmila. Junto com sua dupla, observe os sinais de pontuação que aparecem no trecho lido na aula anterior e discuta o que você acha que esses sinais indicam para o leitor que Efeitos. Efeitos. eles provocam nos textos na leitura. Ok. Pessoal, antes de mais nada, para quem tem certas coisas que eu preciso sempre comentar, porque às vezes tem alunos que de repente passam a assistir as nossas aulas e não assistiram as anteriores, certo? Então, eu digo para vocês que sigam com o livro em mãos, tá bom? Por isso que eu sempre passo página 29, aula 9 de língua portuguesa, tá bom? Eu sempre falo, por quê? Porque às vezes a sua visão aí pode tá ruim na tela, tá? Eu coloco aqui nessa tela aqui só para a gente ter é, como é que eu posso dizer assim, um exemplo, tá? Algo que a gente possa apontar aqui, mas às vezes você não consegue ler pela tela. Às vezes por causa do tamanho do celular, você pode estar seguindo pelo celular, tá? E aí pode estar muito pequeno, tá? Às vezes pode estar borrado, porque a qualidade da internet, assim, eu estou gravando essa aula com o Zoom. O Zoom ele já diminui a qualidade, né? Ele não é uma qualidade HD aí, tá? Ele já diminui a qualidade para você poder armazenar o vídeo. E depois, quando você passa para o YouTube, ele cai um pouquinho mais a qualidade. Então, é importante que você esteja com o seu livro aí em mãos, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, aqui ele está falando para a gente olhar a pontuação, certo? Então nós vamos ver aqui. Como eu falei, essa aqui é uma revisão, então eu não vou ficar corrigindo as coisas que a professora Carla, ela praticamente ela já, né, já ajudou você aí na resposta. Então, eu vou pedir para vocês olharem aqui, ó. Nós temos os 2 pontos, nós temos travessão, certo? Nós temos vírgula, ok? Que mais? Ó, não vou pôr o repetido, tá, pessoal? Se você for ver aqui, tem alguns repetidos. Nós temos o ponto final, certo? Correto? Então, ó, depois nós temos aqui, ó, vírgula, ponto final. Nós temos. Oi, Eu não entendi uma coisa. pode falar.
Porque tem uma pontuação aqui que tem um pontinho em cima e uma vírgula embaixo do ponto. Ah, muito bom, muito bom. Também vou colocar aqui, tá bom? Vou explicar. Então aqui, ó, nós temos. Aí depois nós temos aqui o que você falou, ó. Ponto e vírgula. Certo? Depois nós temos uma interrogação aqui, ó. Oh, desculpa, uma exclamação, não interrogação. Exclamação, perdão. Certo? Mas nós não temos uma. Bem, nós não vamos ter uma interrogação aqui. Seria bom ter uma interrogação. Ah, tem essa aqui, ó. Tem esses dois travessões aqui, ó. No disseram, ó. Certo? Bem, ok. Depois eu pego a parte da interrogação. Eu vejo aqui se eu encontro no texto anterior alguma parte com interrogação. Bem, pessoal, vocês perceberam aí, então vamos falar sobre esses sinais, tá ok? Pessoal, na parte escrita já foi trabalhado com a professora Carla. Eu não vou repetir essa parte, porque senão a gente vai dar a mesma aula, tá? Isso aí não seria, isso aí seria uma versão, seria uma reescrita da aula, tá certo? Não seria nenhuma versão, seria uma reescrita. O que eu vou fazer é uma versão, tá? Da aula, ok? E aí a gente vai ver como ler, tá? Como a gente vai ler, ok? Então, a gente discutiu um pouquinho isso na aula anterior de língua portuguesa. Pessoal, os dois pontos é um sinal que ele nos faz preparar para a fala da personagem, correto? Tem alguém que tem dúvida nisso? Os dois pontos ele indicam para a gente que assim, ó, a próxima linha vai ser uma fala, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Porque ele indica uma fala. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes você pode, numa leitura, você pode, se você estiver lendo para outra pessoa, você pode fazer a voz do personagem, da forma que você entende, da forma que você consegue, tá? Você pode fazer isso. Professor, eu não quero fazer voz, eu fico com vergonha, né, de fazer. Não tem problema. Os dois pontos, ele mais serve para o leitor do que para o ouvinte, tá? Os dois pontos ali, ele mais serve para quem está lendo do que para o ouvinte, certo? Por isso que às vezes a gente muda um pouquinho a nossa interpretação, certo? A gente lê às vezes com de uma forma a voz do narrador e a gente lê de uma outra forma a voz das personagens, quando as personagens falam, certo? A gente dá uma mudadinha, pouquinho, mesmo que a gente tenha vergonha de fazer uma voz realmente de cabritinho ali, por exemplo, né? A gente muda a voz, a gente muda a nossa entonação. E isso é importante quando você lê para outra pessoa, quando você for ler para outra pessoa. Porque quando a gente lê para outra pessoa, a gente tem que fazer a outra pessoa entender. É a mesma coisa quando você vai escrever uma carta, um bilhete, certo? Qual é o seu objetivo quando você escreve uma carta, você escreve um bilhete? É que a outra pessoa entenda, não é isso? É ou não é? É. Ou você quer escrever um bilhete, por exemplo, que a pessoa pega assim e fala, não entendi nada, né? Ou mande uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, para a pessoa olha e fala assim, nossa, não entendi nada, né? Não, você quer mandar uma mensagem que a pessoa entenda. Por isso que muitas vezes você manda uma mensagem de voz, porque é mais fácil, né? Manda um áudio, que nem diz muita gente aí, né? Você manda um áudio, certo? Ou você escreve, às vezes você escreve de uma forma que não está 100% correta, mas a outra pessoa entendeu. Então, tá ótimo. Quando você vai escrever assim, informalmente, uma mensagem, quando você vai escrever uma história, um texto, né, um conto, por exemplo, aí você tem que escrever certinho. Por que a gente escreve certinho, usando a pontuação certinha, tudo? Porque a gente não sabe quem vai pegar para ler. Quando você escreve uma mensagem no WhatsApp, quando você escreve uma mensagem às vezes no Facebook e manda para alguém, você sabe para quem você está escrevendo.
Então, geralmente, você sabe se aquela pessoa vai entender ou não o que você escreveu. Quando você escreve uma história, você não sabe quem vai ler o seu conto, quem vai ler o seu texto. Pode ser o professor, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a, a, a diretora, pode ser a professora ou o aluno de outra sala. Você não sabe quem é que vai ler. Então você tem que usar a pontuação correta, que todo mundo, que você tem a ideia que todo mundo, pelo menos, deveria saber. Tá certo? Então, os 2 pontos aqui, ele indica que você vai ler de forma diferente a fala embaixo, certo? Então a gente lê geralmente assim, ó, a gente vem com uma voz, né? Presta atenção que a minha mudança, eu não estou imitando, né? O cabritinho. Eu só mudei um pouquinho a minha voz para quem está ouvindo entender que quem está falando é o personagem, tá bom? Então, os cabritinhos responderam: Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Tá vendo? Eu não imitei, não fiz. Podeis ir sossegada, querida mamãe. Eu não fiz a voz do cabritinho, certo? Mas eu li de uma forma diferente. Eu deixei a minha voz um pouquinho mais aguda. Por quê? Porque é cabritinho. Cabritinho geralmente fala mais fininho, mais agudo, tá certo? Então, para quem está ouvindo, isso faz muita diferença, certo? Para quem está lendo, o que importa para a gente seriam os 2 pontos, tá bom? Mas é para a gente poder se preparar, tá? Olha a diferença se você fosse ler assim, ó. Os cabritinhos responderam: Podeis ir, sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com um balido, a ovelha, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando: Olha só, tô falando tudo na mesma intensidade, na mesma tonalidade, tudo igualzinho. Fica parecendo uma narração de corrida de cavalo. Quem já viu o pessoal fazendo uma narração de corrida de cavalo? Ou narração de jogo no rádio, já viram? Alguém já ouviu Eu narração não. de Só jogo no rádio? Tá certo. eu já. Eu vi a TV uma vez. Fica tudo assim, né? Daqui a pouco você só escuta. Ih, chutou pra fora. Só isso. E gol! Só no final, né? Mas é tudo igual ali. Né? Tudo na mesma toada ali. Certo, pessoal? Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Quando vocês forem ler, interpretem o que vocês estão lendo. Usem a pontuação, tá? Usem a pontuação que está escrito ali. Preste atenção. Por isso que a gente tem que ler com calma, pausado, de forma tranquila, tá certo? Bem, entenderam os 2 pontos aí na leitura? Tranquilo? Então tá bom. Ó, vamos lá. Daqui a pouco eu vou ver como é que vocês leem aí, tá bom? Então vamos lá. Podeis ir sossegada, vírgula. Pessoal, essa vírgula você tem que demonstrar na sua leitura. Você tem que demonstrar na sua leitura. Quando você falar, podeis ir sossegada, dá um tempinho. Querida mamãe, ficaremos bem atentos. Certo? Então é preciso que eu dê uma pequena pausa nas vírgulas. Eu não posso ler dessa forma assim, né? Podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos atentos. Olha só, eu não vou mudar em nada, eu não vou interpretar o personagem, não vou nada, eu só vou colocar. O que eu vou diferenciar dessa leitura que eu fiz? Só vou colocar a vírgula. Podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Olha a diferença. Eu não mudei em nada. Eu não mudei a minha voz do que eu li. Eu não interpretei o cabritinho, não fiz nada. Eu só coloquei a vírgula. Eu só coloquei a vírgula na minha interpretação, no meu modo de falar. Eu só coloquei a vírgula. Olha a diferença que deu. Certo? Então é importante, pessoal, na hora que você fala, você colocar a vírgula. Isso, ela caiu. Ai, ela caiu. O celular caiu? Tá tudo bem aí? Certo? Então, é muito importante a vírgula. Certo? Então,
Não esqueçam de quando vocês estiverem lendo, colocar a vírgula. Tá separando, né? Tá colocando, ele tá separando algumas partes. Leiam, porque isso, pessoal, em alguns casos pode dar uma forma, pode atrapalhar na interpretação, tá certo? Pode atrapalhar a pessoa na interpretação. Então, João Vitor, podemos tentar ler esse pedacinho aqui? Você pode tentar ler esse pedacinho usando a mudança, né? Usando as vírgulas. Isso, usando a vírgula, interpretando a parte de falar. Não precisa imitar o cabritinho, tá? Só dá uma mudadinha na voz para quem está ouvindo entender que você está. Que quem está falando aquilo ali é um outro personagem e não o narrador. Certo? Tipo, você ter uma voz para o narrador e ter uma voz para o personagem. Certo? É o trechinho aqui inteiro, né? E não, é só as duas primeiras linhas. Os cabritinhos responderam, aí depois o podeis ir sossegada. Só esse trechinho aí, pode ler pra gente? Então vamos lá. Os cabritinhos responderam: pode ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Muito bem, você colocou a divisão ali, muito bem, com a vírgula. É importante isso. Tá certo? Só lembrando aqui que é podeis, tá? Por que entra esse podeis aqui? Porque ele usa o tu, né? No caso que eu acho que não, seria o vós aqui, pessoal. Seria o vós, não seria o tu. Seria tu podes, né? Se fosse o tu, ele falaria tu podes ir sossegada. Aqui ele usa um vós podeis ir sossegada. Ah, professor, mas o que é isso? A gente não usa. Não, a gente não usa, mas assim, contos antigos, eles vêm com essa conjugação do verbo, com esse, né? Com essa. Exatamente com essa conjugação do verbo. Com vós, com tu. Outra coisa também, pessoal, nós precisamos lembrar que o Brasil não é o único que fala português, né? O Portugal, óbvio, né? Portugal fala português, Angola fala português, né? Timor-Leste, se eu não me engano, fala português, Moçambique fala português, né? Então, assim, tem outros países que falam português e nem todos usam. Aliás, eu acho que só o Brasil, se eu não me engano, usa o você, né? Usa o você. Os outros países usam vós ou usa tu, certo? Então, às vezes pode ser que a gente pegue algum texto em português, mas que foi escrito em Portugal, ou que foi escrito em Moçambique, ou que foi escrito em Angola, por exemplo, e lá esteja usando o vós ou o tu, tá certo? Então, só para a gente entender aí por que aparece podeis aí, tá? Mas para a gente é diferente, porque a gente iria usar o pode, né? Porque seria o de você. Você pode ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem. Mas como aqui eles usam o vós, né? Você, pessoal, a palavra você, quando diz você, ela vem da junção de vossa mercê, que era uma expressão antiga muito, né? Usada há muito tempo, uma expressão usada há muito tempo, que de vossa mercê virou vós me ser, e aí virou você, onde a gente usa basicamente aqui no Brasil, tá bom? Continuando ali. Aqui tem mais um aqui, ó. Mais um sinal aqui que a Ludmila perguntou, né? Fora o que a gente falou. Ludmila, esse aqui, ó, o ponto e vírgula, certo? Ele é uma pausa um pouco maior do que a vírgula. Deixa eu explicar. Quando você lê o ponto final, você tem que dar uma pausa, até bom para você. Você pausa, respira, tá? Não muito longo aí, mas respira e já lê a parte de baixo aqui, ó. Certo? Mas você tem que... Oi. Espera um pouquinho aí que eu vou tirar meu irmão daqui do meu quarto. Tá bom. Qualquer coisa você dá uma olhada lá no vídeo depois, tá? Então, pessoal,
você para no ponto final e aí você já dá uma lidinha no texto de baixo e aí você já lê com, né, mais preparo, certo? A vírgula é uma pausa um pouquinho menor. É só para você separar. A vírgula era para ela dar sentido, né? A sua frase ali, certo? O ponto final, ele indica que chegou ao final um trecho. Então, às vezes, você está contando algo e uma parte daquilo que você está contando terminou, né? Por exemplo, você vai contar que, né, que aconteceu algo na casa da sua avó, por exemplo. Então, aí quando que aconteceu isso? Aconteceu isso depois que eu fui na padaria comprar pão. Então, aí você conta. Estava na casa da minha avó e decidi ir comprar pão. Certo? Ponto final. Quando voltei, tá vendo? Ó, você encerrou um trecho. Você terminou de contar que você foi na padaria comprar pão. Professor, Oi. o senhor vai falar a pergunta que o senhor está falando para mim? Tô explicando. Só tô explicando o que quer dizer o ponto final primeiro. Tá bom? Ponto final, vírgula, e depois eu explico o que é ponto e vírgula. Tá bom? Então, assim. Então, você explicou um trecho ali, está escrevendo, aí você explicou um trecho ali do que aconteceu. Agora você vai explicar a outra parte. Então, quando você explicou o primeiro trecho, né? Estava na casa da minha avó e decidi ir comprar pão. Ponto final. Agora eu vou contar a outra parte. Quando cheguei na casa da minha avó, todos tinham feito uma festa para mim. Estou dando um exemplo, tá? Então eu contei uma parte, ponto final. Aí eu entrei na outra. Vocês entenderam? O ponto final é para separar os trechos da história. Quer dizer que acabou uma frase. Oi? O ponto final quer dizer que acabou uma frase. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que às vezes, pessoal, acontece que nem o João Vitor falou que acabou uma frase, você tem um ponto e continua na mesma linha. Por quê? Porque eu terminei uma frase, mas eu continuo contando o mesmo trecho. Eu só vou passar para outra linha quando for uma fala de um personagem ou quando for outra frase, outro trecho da história. Certo? Por isso que tem ponto na mesma linha. Porque eu acabei a frase, mas não acabei a parte que eu estou contando. Quando eu acabar a parte que eu estou contando, aí eu ponho o ponto final e passo para outra linha. Ou quando for uma fala de alguém, aí eu ponho o ponto final ou 2 pontos e passo para outra linha. Tá certo? Então, é importante a gente entender que quando eu ponho um ponto final, eu tenho que dar um tempo. Na minha leitura, eu tenho que parar um pouquinho. Certo? E é bom até que eu faça essa leitura pausada, tranquilo, sem pressa de terminar logo a leitura, quando eu estou lendo para outra pessoa, tá bom? Então, ponto final, ela é isso. Ela indica o final de um trecho. A vírgula, pessoal, ela indica a separação de partes na mesma frase, certo? Então, existe, por exemplo, trechos que se eu não separar, né, ela fica estranha, ela muda o sentido da frase. Certo? Então, eu preciso da vírgula para eu deixar claro o entendimento. Então, quando eu for ler a vírgula, eu tenho que dar um tempinho. Eu estou lendo a vírgula, ó. Podeis ir sossegada, querida mamãe. Tá vendo? Eu dei um tempinho. Ficaremos bem atentos. Aí eu dou um tempinho maior e aí eu começo a outra parte. Com um balido, ó, vírgula. A velha cabra afastou-se confiante. Pouco tempo depois, alguém bateu a porta, gritando. Certo? Então, olha só, eu estou dando um espaço para separar aqui, ó, a vírgula. Eu dou, como é que eu represento na fala? Por uma pausa, um tempinho na hora que eu vou falar. A vírgula seria um pouquinho maior. A vírgula, não, desculpa, o ponto final seria uma pausa um pouquinho maior. Tá certo? Ah, professor, então o que quer dizer aqui o ponto e vírgula aqui?
Então, pessoal, o ponto e vírgula, ele é uma pausa. Você lendo, ele é uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula, mas nem tão grande quanto o ponto final. Abra, queridos pequeninos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Percebeu que eu dei uma pausa um pouquinho? Oi? O senhor Ele teve vírgula, ele teve uma vírgula. Uma vírgula. Aí nem olhei aqui, teve vírgula aí. Só para perceber que Isso, exatamente. pausa e dá meio. Exatamente, você percebe pela própria forma da pessoa ler, né? Então é importante, a gente tem que entender que quando a gente está lendo, a mesma coisa, quando você escreve, você não escreve para você, a não ser que você escreva um diário, né? Você esteja escrevendo um diário ou algo só para você não esquecer ali, né? Uma anotação ali para não esquecer. Fora isso, você está escrevendo para os outros, né? Você geralmente está escrevendo para os outros. Fala, Ludmila. O senhor leu errado. Desculpa, qual? Mas queridos pequenos, desculpa, verdade, queridos pequenos. Verdade. Ok, obrigado. Então vamos ler de novo, ó. Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Professor, dá uma pausa aí, desculpa, é que eu engoli a saliva, tá? Que tava... Então, às vezes acontece isso, tá certo? Lembrando, pessoal, então, assim, a pausa e vírgula, assim, ela, na leitura, a ponto e vírgula, perdão, ela pouco se difere da vírgula, assim, mas a gente tenta fazer essa, né, dar esse tempinho aí, tá certo? Depois vamos estudar a regra certinho, tá? Eu não vou colocar muita coisa agora, vamos entender ponto final, vírgula e exclamação, para ficar bem claro aqui pra gente, tá certo? E depois a gente pode estudar mais esse ponto e vírgula aqui, tá bom? A regra, quando a gente usa ela certinho, tá? Então vamos lá, pessoal. Outra coisa aqui, a questão da exclamação, tá? A exclamação, gente, eu sempre dou uma ênfase no final da frase, tá? Em espanhol, você tem uma, não sei se vocês já viram alguma frase em espanhol, às vezes ela tem exclamação, ela aparece uma exclamação de ponta cabeça no começo da frase e aparece uma exclamação normal no final da frase. É um jeito que eles usam que, para mim, eu acho que o português deveria ter também, porque fica mais fácil para a gente ler. Mas, enfim, não tem, então vamos seguir a regra que tem, certo? Eu tenho que dar uma ênfase no final, certo? Eu não posso deixar passar esse trecho aqui à toa, tá? Ó, esse trecho aqui eu tenho que dar ênfase. Por quê? Porque ela no caso, o lobo aqui, né? Que ele fala, abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um, né? Seria a minha interpretação. Mas, assim, você tem que dar uma ênfase no final, certo? Então, abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha que trouxe um presente para cada um. Tá vendo? A exclamação, ela indica que há alegria, ou às vezes é um grito, ou às vezes, né? Aqui, ó, como é que eu sei? Professor, mas como é que eu sei quando vai ser um grito e quando vai ser, por exemplo, a exclamação da pessoa falando com alegria? Você sabe? Isso também. Eu perguntei isso também já muitas vezes. Então, como é que eu sei? Vai ser aqui, ó, o texto te conta. O texto te fala. Certo? Então o texto ele vai te contando. Eu só vou saber, ele tá lá a exclamação, mas o texto já vai te falando o que é. Então falou aos berros, ou falou cantando, ou falou alegremente. Então assim, na verdade, a questão de você utilizar a exclamação no final, às vezes ela se torna redundante. O que é redundante? É chover no molhado, que a gente fala.
chover no molhado, falar 2 vezes a mesma coisa, certo? Então, o que acontece? A pontuação está mostrando aqui que realmente ela está gritando, que o lobo está gritando, certo? Ou alguém, aqui não tinha dito que ainda que era o lobo, que era alguém, né? Então, gritando. Então, eu tenho que fazer mais ou menos. Abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Então, você dá ênfase, tá vendo? Ó? Você vai falando. Para quem tá ouvindo, faz toda a diferença. Tá certo? Ficou alguma dúvida quanto ao uso da pontuação aqui? Não. Tá, então, mas depois se aparecer a gente vai revendo, tá bom? Então vamos ver. Agora, Ludmila, para a gente encerrar, leia esse trecho para a gente, lembrando da vírgula, do ponto final e da exclamação, tá bom? Vai lá. Tudo agora, né? Só essas 2 linhas, tá, Ludmila? Eu vou mostrar aqui, ó. Que ela fala, com um balido, a velha cabra afastou-os, confiante, e depois a fala do lobo lá embaixo, tá bom? Então vai lá, só essas 2 linhas aí pra gente. Com um balido, a velha cabra afastou-se, confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta, gritando. Opa, Abra, gritando, encerra. Bateu a porta, gritando. Encerra aí, tá? Vai lá, dá essa ênfase, vai lá. Abra, queridos. Não, volta. Pouco tempo depois, aí você encerra, vai lá. Abra, queridos. Não, pessoa, leia de novo. Pouco tempo depois, aí para você encerrar no 2 pontos, entendeu? Para você acostumar a encerrar a frase. Entendi, já sei. Vai lá. Pouco depois, alguém bateu a porta gritando. Aí acabou. Aí embaixo, abra a porta, abra, queridos pequenos, vai lá. Abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Opa, olha só, a inflexão no final. Você pode ler do jeito que você leu, mas assim, no final você tem que dar a inflexão da exclamação. Que trouxe um presente para cada um. Olha só, você dá uma inflexão e encerra a frase. Certo? Vai lá, faça só o finalzinho. Está aqui vossa mãezinha, vai lá. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Muito bem. Quando você for ler, sempre lembra disso. O que acontece? Às vezes as pessoas vão ler e vê a pontuação, por exemplo, a exclamação, ela é o final de um trecho. Ela é igual, ela muda a inflexão, mas a função dela é igual do ponto final. Ela indica que acabou o trecho. Então o que eu faço? Eu encerro a minha leitura ali. Eu não posso deixar assim, tipo, como se eu fosse continuar. Como se a frase estivesse continuando, mas eu tô lendo o do narrador, por exemplo. Acabou a fala do lobo, mas eu tô lendo a do narrador já. Mas eu não mostrei isso na minha fala. Eu tenho que mostrar isso na minha fala. Acabou a fala do lobo. Tá certo? João Vitor, quer ler o mesmo pedaço? O mesmo trecho? Vai lá. Com um balido, a velha cabra afastou-se, confiante. Pouco depois, alguém bateu a porta, gritando. Opa, olha o tempinho. Alguém bateu a porta, gritando. Dá aquele tempinho da vírgula. Vai lá, faz de novo. Vai lá, alguém bateu a porta. Vai lá, de novo. Tá. Com um balido, a velha cabra afastou-se. Com um balido, a velha cabra se afastou. Pouco depois, alguém bateu a porta, gritando. Abra, queridos pequenos. Está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Ok. Se puder dar um pouquinho mais de inflexão no cada um, fica melhor, tá? Mas ficou muito bom. Então, trouxe um presente para cada um. Dá aquela a inflexão e para. Certo? Por isso que quando a gente vai ler para outra pessoa, é interessante a gente treinar antes, a gente ler antes.
né? Porque quando você vai ler isso de primeira, a gente tá tão preocupado em não errar a leitura que às vezes a gente acaba esquecendo a pontuação ali, tá certo? E aí, para encerrar, pessoal, eu só queria lembrar vocês aqui, ó, desses 2 travessões. Aqui. Professor, Oi. antes de encerrar, a gente não devia ter fazido o 2? Ter feito 2? É que, assim, esses aqui praticamente já foram feitos com a professora Carla. Então, se você, né, vendo a aula da professora Carla, praticamente já está quase respondido, né? Então, eu deixei mais essa parte para a gente falar sobre a leitura, tá? A parte de escrita, quem precisar pode rever a aula da professora Carla, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá, pessoal? Oi. O que é um balido? Balido seria uma Balido- espécie... Oi, pode falar. Ai, Fala, João Vitor. tem bicho aqui em cima. Ah, tá. Balido é o som que a ovelha faz. A vaca não muge? O cachorro não late? Uhum. Né? O gato não mia? Então, É. a ovelha bale. É o balido, o É um som. pouquinho. Como o cachorro tem o latido, o da ovelha tem o balido. É que eu lembrei da aula que as duas professoras deram, que a professora ensinou que é válido, né? Ah, tá. Tá ok. Então, pessoal, Oi, rapidinho, tá acabando, fala. Aqui, ó, assim, tem uma caneta aqui, ó, perto da caneta, tá falando, tem uma seta aqui, parece uma seta, esse trem aqui. Seta aqui, tá parecendo uma seta. Aqui Ah, é tá onde no seu aparece. Zoom? É, Ah, sim, é parece uma ferramenta, são ferramentas que aparecem. É que aí, ó, apareceu. Apareceu aqui pra gente. É que quando. Aí, ó. Tá bom? É que você pode colocar, entendeu? Se você quiser. Ah, professor, eu não entendi isso aqui. Aí você vai lá e coloca a seta onde você não entendeu. Fica mais fácil pra eu entender. Entendeu? Então, pessoal, a única coisa que a gente fala é isso aqui, ó. Esses 2 travessões aqui, que eles indicam, nesse trecho, que voltou a fala do narrador. Então, aqui, ó. Não abrimos nada. É a voz do cabritinho. Disseram. Quem que falou esse disseram? O narrador. Aí volta a fala do cabritinho de novo, ó. Não é nossa mamãe. Tá entendendo? Então aqui, ó, ele separou com 2 travessões a fala do narrador no meio da fala dos cabritinhos, para não confundir o leitor. Tá certo? E a gente, quando estiver lendo, a gente tem que mudar. Olha só, eu fiz a voz do cabritinho, ó. Não abrimos nada. Disseram. Tá vendo? Eu tenho uma voz pro cabritinho, mesmo que eu não mude a minha voz, mas assim, eu tenho uma tonalidade, ele fica mais agudo. Tá bom? Pessoal, vou me despedindo de vocês. Antes que feche, eu não consigo me despedir. Tá bom?